E aí, pessoal da Solar TV, tudo bem com vocês? Começando mais um bate-papo hoje aqui, e hoje falando de eletromobilidade. Quando a gente fala das inúmeras possibilidades, quando o assunto é mobilidade elétrica, hoje meu convidado para falar sobre isso aqui é o Caio, da Volts. Caio, seja bem-vindo para esse bate-papo, tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Tudo jóia? Prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da Volts para vocês aí, para vocês conhecerem mais também. Legal. Hoje a Volts é uma empresa brasileira, é isso? Ela fala um pouquinho onde ela fica sediada e hoje o principal veículo que ela fabrica são motos elétricas. Isso. A Volts, ela começou aqui em Recife, Pernambuco, né? É uma empresa pernambucana. Hoje a gente já está espalhada pelo Brasil todo, então já temos loja nas principais cidades, temos São Paulo, Rio de Janeiro, também espalhado por todo o Brasil, com franquias também. E a gente comercializa motocicletas. Temos também um triciclo, que é mais voltado para entrega de materiais como água, gás, essas coisas, que já estão também circulado também. E a gente tem alguns veículos, tanto para uso pessoal, seu, que quer optar por não sair de carro e usar uma moto, como para quem quer trabalhar também um veículo só para entregas. Então, a gente está disponibilizando atualmente esses modelos aí no mercado. Tá, legal. E hoje eu acho que eu já vi uma loja de vocês em São Paulo também, se eu não me engano. Deixa eu lembrar onde que era. Descendo a 9 de julho. Tem uma loja de Isso. vocês. Tem Eu uma vi. loja lá de esquina da Volts. É, Ela foi a nossa segunda loja da Volts, né? A gente começou, a primeira loja foi em Recife, a matriz, e a segunda loja foi a loja de São Paulo, uma loja imensa também, muito bonita. Nossa, muito bonita a loja. Estou comentando isso porque eu passei esses dias lá na frente. Não sabia que a gente ia fazer esse bate-papo aqui. E eu achei as motos super bonitas. São motos que são diferenciadas das motos que a gente vê algumas empresas importar da China trazer. São motos diferenciadas. A gente percebe isso. Agora, também não basta ser só diferenciada na beleza. Eu queria agora falar um pouquinho da parte técnica dessa moto. Hoje, qual que é a média hoje? Primeiro, qual é o portfólio de vocês de moto? Vocês têm, você falou para uso pessoal, para uso comercial, para entrega, tudo, né? E qual é o portfólio hoje assim de motos que vocês têm? Vocês têm quantos modelos? Pronto. A gente começou no mercado em 2019 com a EV1, que é um scooter. Ela tinha uma autonomia menor ali, chegava até 60 km, 50 por hora, 50 km por hora, um pouquinho mais. E em 2021 para 2022 a gente substituiu esse modelo, começou a comercializar a V1 Sport, que atualmente é um dos modelos que a gente vende de scooter. Saindo dessa modalidade de scooter, a gente tem o modelo Street, que é a EVS, que acredito que é a moto que está mais famosa aí no momento, que ela tem mais essa aparência de uma 160, uma moto que você vê bastante nas ruas, né? Uhum. Essa é uma moto que a gente tem que é já bem mais forte, ela alcança até 120 km por hora. Então, atualmente no mercado que a gente tem, não é algo muito comum entre as motos elétricas acessíveis que tem, né? Depois dela a gente tem a VS Work, que é esse mesmo modelo Street, só que voltados para entrega. Então, a diferença fisicamente que você vai ter ali é roda, componente de painel, e ela não tem o segundo assento, que é o que você leva o passageiro. Então, no caso, o segundo assento seria para você levar o baú, colocar, para quem trabalha com entrega, colocar aquelas caixas, então você consegue colocar lá naquele local. E o outro modelo que a gente também está comercializando é o Miles, que é um triciclo, que aí ele tem é como se fosse, para dar um exemplo mais fácil de visualizar, é como se ele tivesse uma caçamba na frente dele. Aí você consegue colocar o tipo de material que você trabalha ali, seja água, gás, o que você quiser levar, você consegue estar transportando naquele tipo de modelo. Então, hoje a gente trabalha com esses 4 modelos. Esse ano aí a gente vai estar colocando alguns novos produtos no mercado, que aí vai ficar no ar para a galera, mas esse ano vai ter lançamento de novos modelos aí, bem pedidos, por sinal. Então, depois você traz aqui esses modelos novos aqui na Solar TV para a gente divulgar. Bom, falando um pouquinho agora desses modelos que a gente já tem, são essa scooter, essa moto que parece mais uma moto mesmo esporte e tal, ou essa moto para entrega. A autonomia você falou de 160 quilômetros, é isso? No caso, o primeiro modelo que a gente tinha, que era a V1 2019, ela chegava a 60. Hoje,
os nossos dois modelos podem chegar até 180 quilômetros. Como é que Tá. funciona? Hoje, quando você vai efetuar a compra de uma moto, você pode optar por uma bateria ou duas baterias. Quando você compra ela com uma bateria, aí vem um Sport, você consegue fazer até 100 quilômetros, que é a scooter, e 180 com duas. A EVS, a mesma coisa. Você consegue fazer até 120 com uma e 180 com duas. A diferença dela é que ela é um pouco mais forte, ela tem um motor mais forte. Tanto é que ela chega na velocidade maior de 120. Então, assim, o máximo que você consegue fazer ali é 180. Aí tudo vai depender de onde você está utilizando a moto, se a superfície é inclinada ou não, a forma que você acelera e tudo mais. Tudo isso influencia. Mas o máximo que você consegue ali é os 180. Tá, então vamos pensar em 180 quilômetros de máximo de autonomia. Legal você falar dessa diferença de comprar opcionalmente com uma ou duas baterias. E a velocidade dessas motos, tanto da primeira linha, da scooter, como a segunda linha, que é uma moto mais robusta. Qual é a velocidade média? Pronto. A scooter você consegue estar chegando ali até 75, 80 km por hora, velocidade máxima. E a EVS, que é o modelo Street, você chega até 120 km por hora, com as duas baterias, né? Quando ela fica mais forte. Então, eu poderia dizer que uma é mais urbana, a outra eu consigo até pegar estradas, se eu precisar pequenas distâncias. Isso, se for pequenas distâncias você consegue. Porque o que é que diferencia, assim, basicamente, a questão da autonomia de um veículo elétrico para um veículo a combustão? Hoje, quando você quer fazer, vamos supor assim, quer fazer média, vamos fazer média quilômetro no carro, você segura a aceleração ali fixa, seja em 100, 80, o que for, o carro tende a ficar mais econômico do que você parar no sinal e engatar a primeira e segunda. Já no veículo elétrico, ao contrário, porque ele só vai consumir quando você acelera. Então, se você não acelerar, ele não está consumindo. Então, o trecho urbano, às vezes, de parar no sinal, sair e tal, é mais econômico do que você ter aquela velocidade constante alta. Se for uma velocidade constante baixa, ela não vai consumir tanto. Mas como na estrada a gente faz um uso de uma velocidade um pouco maior, geralmente 100 km por ali, nem que é a média, então ela tende a consumir mais. Mas um trecho pequeno você consegue fazer tranquilo, sem problema nenhum. E é importante dizer também sobre quem pode dirigir uma moto. Hoje tem que ter habilitação de moto para qualquer linha de moto que vocês vendem, correto? Isso. Qualquer moto que o primeiro modelo da gente ele permitia que você utilizasse a moto com a ACC, que é uma autorização para ciclocondutores, né? No caso aquelas antigamente não, ainda você encontra ainda hoje na rua as motos 50 cilindradas, né? Que antigamente não pedia. Aí hoje você precisa de autorização. Porém, esses modelos novos que a gente comercializa, todos necessitam de CNHA. Porque o que é que fala por mais muita gente pergunta assim, pô, mas não é elétrico, não tem aquelas motinhas que o pessoal anda sem placa, patinete. A legislação fala que se o veículo tiver acelerador em punho, passar de 24 km por hora e tiver um motor com mais de 240 watts, é necessário emplacamento. Então, é por isso que muita gente pergunta sem saber qual o motivo tal de emplacar. É basicamente esse. Hoje as motos da gente ultrapassam muito aí da velocidade que seria para não precisar emplacar. Uma moto mesmo. Legal, show de bola. E agora falando da questão de abastecer a moto, né? Como que a gente carrega essa moto com eficiência? Hoje, quem compra uma moto dessa, carrega numa tomada comum ou vocês têm alguma solução para carregar mais rápido? Existe essa diferença para a moto como existe para o carro? Essa pergunta é muito boa. Inclusive, sempre que o pessoal que me pergunta, eu gosto muito de responder. Inclusive, minha bateria está carregando no meu quarto. Ontem eu cheguei com ela perto de descarregar em casa, eu carrego no meu apartamento, né? Eu moro no apartamento. E aí é o seguinte, é muito simples. Qualquer lugar que você for, você consegue carregar essa bateria. Seja na sua região 110 ou 220 volts. O cabo dela é convencional, como de TV hoje, que são 3 pinos. Então, qualquer tomada você consegue carregar ela. E aí, o tempo máximo são 5 horas de recarga. O máximo. Geralmente dá menos. Aqui em casa dá menos que isso. Vai depender da voltagem também. Então, eu E posso aí você tirar ela da moto para carregar, correto? Eu posso levar pode, ela você pode. comigo. Ela é plug and play. Isso. No meu caso, que moro no apartamento, eu faço isso. Mas se você mora numa casa e para você convém mais carregar na tomada próxima, você pode encostar na moto o cabo, tem um plug, você pluga ele na moto e sem tirar as baterias você consegue carregar ao mesmo tempo as duas baterias, como é no meu caso. E caso você tire, o carregador tem dois conectores, você carrega as duas ao mesmo tempo. E Ah, elas também consomem ao mesmo tempo. então eu tenho essas duas possibilidades para
tirar a bateria, levar para um apartamento, carregar em casa ou carregar na tomada da garagem da sua casa ou do seu apartamento, se você tiver uma tomada individualizada. Isso é bom também pensando na rua, né? Você vai para o seu trabalho, você tira a bateria e o ladrão não vai conseguir roubar a sua moto porque vai estar sem bateria. Isso, é basicamente isso. Assim, a gente pensou no máximo para poder facilitar a vida da pessoa. Porque, assim, hoje a gente tem um projeto já rodando, já está funcionando em São Paulo, que é a Estação Volts. Então, como é que ela funciona? Você está com sua bateria descarregada, vamos supor que está lá no 9 de julho, passeando. Aí parou no posto Piranga, que é um dos nossos parceiros, tem uma estação Volts lá. Aí você vai chegar lá, parece aqueles armários de escola, de filme, que você vê lá, cada um tem uma caixinha, pronto. Você chega no computador, aperta lá que você deseja trocar sua bateria que está descarregada, ela vai apontar uma que está carregada, você troca, bota na moto e vai embora. Então, assim, é bem mais rápido ainda do que você parar para carregar. A ideia era basicamente essa mesmo. Isso é muito legal pensando no dia a dia do integrador, a pessoa que faz entrega, né? Esse entregador, Isso. ele precisa ter essa facilidade. Então, esses armários plug and play para você trocar, tirar a bateria, não leva menos de 5 minutos para isso acontecer. E já o consumidor, que é o teu caso, você tranquilamente você faz o mesmo costume como você faz com o seu celular hoje, né? Se você esquecer de carregar a bateria durante a noite, você vai sofrer durante o dia. Então, a mesma coisa para a sua moto elétrica. Você sobe com a sua bateria, carrega. Eu tive testando uma bicicleta, Caio, há muitos anos atrás. Foi uma das primeiras bicicletas elétricas que tinha no Brasil. E era assim, você tirava a bateria, levava para cima, carregava. Era muito bacana essa facilidade de tirar a bateria. Né? Então, esse sistema já conta com alguns pontos de troca rápida para a bateria, e até mesmo uma grande empresa de entregas, ela pode fazer o seu próprio sistema de trocas de baterias na empresa, correto? Sim, sim. É porque, assim, o que é que muita gente opta por fazer? É o seguinte, Caio foi lá na Volts e comprou uma EVS com 2 baterias. Vou aumentar. Caio foi lá e comprou 10 motos, 10 EVS Work, com, no caso, 20 baterias, cada um com 2. O que é que eu faço? A EVS Work, eu vou até te falar, porque é bem interessante essa informação. Os nossos 2 modelos hoje, e agora a EV1 Sport vai sair com isso também, mas os nossos 2 modelos, que é a EVS e a EVS Work, você consegue monitorar ele pelo seu celular. Ou seja, pelo seu celular você consegue ligar e desligar a moto, você consegue travar, ver onde ela está. E aí, a EVS Work, ela tem um sistema que é muito interessante, que é a gestão de frotas. Através do aplicativo também, você consegue gerir a frota de moto que você tem. Então, vamos supor, fulano está fazendo uma entrega, vou dar um exemplo de um bairro próximo aqui, em Piedade. E aí ele só tem 15% de bateria. Você consegue ver pelo celular que ele só tem esses 15%, e você consegue chamar ele, pega uma bateria que está carregada e passa para ele. Aí você consegue ter essa gestão de frota. Assim, as 2 baterias, se você colocar, ela vai consumir ao mesmo tempo. Mas se você quiser rodar com uma e quando estiver descarregando botar a outra, também não tem problema nenhum. Você consegue estar fazendo isso também. Nossa, muito bacana isso. E pensando na autonomia dessa work, é muito interessante. Se eu tenho 2 baterias, integrador, né? Integrador, que eu estou acostumado a falar integrador solar, entregador, o entregador, ele pode ter, um dia, não sei quantos quilômetros ele roda, mas eu posso comprar baterias extras com vocês. Essas baterias extras, elas são viáveis, assim, em termos de custo para comprar adicional? Como que é isso aí para o consumidor saber? Pronto, vamos lá. A gente não comercializou ainda apenas a bateria. Uhum. Porque, assim, a EVS é uma moto que tem fila de espera. É uma moto que muita gente está atrás. Então, as baterias que chegam são para atender essas motos. A gente tem, sim, o planejamento de vender a parte dessas baterias, até para quem comprou com uma, quiser aumentar e comprar outra, fica a critério do cliente. Mas, mais na frente, vai ser possível você comprar o número de baterias que você quiser. Então, no caso de uma pessoa dessa que tem uma empresa de gestão de entregas, o cara vai poder comprar 10 baterias, deixar lá e atender a empresa dele o dia todinho. E o custo é muito baixo para carregar uma bateria dessa, porque é uma bateria de celular, basicamente, maior.
de lítio, então o custo é bem reduzido para Você carregar. pode falar para a gente, você tem esse estudo, quanto custa para carregar uma bateria dessa e rodar a sua carga cheia, 100 quilômetros, por exemplo? Tem. Geralmente, tem até uma. No site da gente, a gente mostra mais ou menos quanto gasta um carregamento de uma bateria. E aí varia bastante de região. Eu fiz o cálculo aqui em Recife uma vez, para encher duas baterias dessa, gastava mais ou menos na média de R$ 4,80. Eu não sei quanto está hoje, não sei se aumentou ou não a energia, mas o cálculo era esse. Para rodar os 180 quilômetros, no máximo, você gastava mais ou menos R$ 4,80. É Isso bem pensando, baixo ainda. isso pensando na energia elétrica que vem da rua, né? Agora, imagina Isso. se for solar, se você colocar, Aí, se você tiver um sistema solar na sua empresa ou na sua casa, aí o valor é cai mais ainda, né? Porque você tem ali a sua energia, correto? bem melhor, né? Bem melhor. Que legal, bacana, pessoal. E hoje, você pode falar de custos das motos para quem está assistindo? Ter uma Posso ideia, mais também. ou menos? Posso também. Antes de eu abrir, tu até fez uma pergunta no começo, eu esqueci de completar a pergunta, que tu perguntou sobre a qualidade dessas motos. Por enquanto, eu vou abrindo aqui na tabelinha que eu fiz, Ah, para sim, te sim. passar os preços. Mas falou o que é que diferencia da qualidade. Hoje é o seguinte, você vê que tem muito modelo que é muito parecido. Assim, você vê assim, não vê muita evolução, você vê que a qualidade do material não é muito bem feita. Então, assim, hoje no mercado a gente tem alguns veículos, algumas motos que são dessa forma. Talvez por ser um viés ainda recente ou não, não sei. Mas o que é que diferencia a Volts? A Volts, todo o projeto da Volts é um projeto nosso. Uhum. Então, essas motos são motos nossas que você não vai ver uma moto igual dessa rodando. E hoje a gente tem a fabricação nossa própria em Manaus. Então, eu não sei se todo mundo sabia, mas a Volts tem uma fábrica em Manaus, onde a gente produz os dois modelos atualmente, né? O triciclo é mais por encomenda, a VS-Work também produz lá. E de lá, a gente faz esse processo de entrega. Algumas peças a gente já está começando a colocar nacional, por exemplo, pneu, a gente, é uma modificação recente nesse modelo 2003 que a gente lançou agora, que é já o que a gente mudou, que é o pneu da Pirelli, que é um pneu bem superior, muito bom pneu. E a gente está começando a colocar algumas coisas já nacionais para movimentar esse mercado. E aí, trazendo para vocês os preços, eu vou começar aqui com a Scooter, com a EV Sport, que é. Eu vou ver se eu consigo botar uma imagem dela aqui. Tá. Enquanto você busca aí, eu vou te fazer uma pergunta. Então, assim, isso é muito legal saber que é fabricado em Manaus, saber que a qualidade é uma questão prioritária para vocês. E a questão da qualidade, você me traz uma garantia para essa moto, porque quando a gente fala de moto elétrica, eu já vi muita reclamação, não dos modelos da Volts, mas de modelos de outras marcas, né? Que a bateria não durava nada, ou não durava o que prometia, sabe? Então, olha, eu Sim. tinha uma motinha elétrica que eu importei, que eu comprei assim, assim, assado, e a moto eu fiquei na mão, porque a moto não dava a autonomia que mínima. Claro que a gente sabe que depende do usuário, né? Aceleração e tudo mais. Se é um comportamento mais agressivo, a moto vai gastar mais bateria. Mas não chegava nem perto disso. Então, vocês são diferenciados por isso, por ter uma fabricação, por desenvolver um modelo e dar uma garantia. Eu queria que você falasse dessa garantia e dessa questão da Isso. confiabilidade do produto. Pronto. O que acontece bastante, que acontecia, na verdade, né, antigamente? Os veículos elétricos eram produzidos com bateria de chumbo. Então, essa bateria de chumbo ela tinha uma vida útil muito menor. Por quê? Você ia carregando, ela já viciava mais rápido. Então, assim, vamos supor que uma bateria de lítio do mesmo modelo tenha 3.000 ciclos. No chumbo teria 700, 600 ciclos. Então, assim, é uma bateria que ela vicia já bem rápido. E quanto mais se carregando, mais ela vai desgastando, né? E aí, o que é que muda em relação a a garantia? Começando pela bateria. Hoje a bateria que a gente trabalha, ela tem célula LG. Então, antes a gente trabalhava com célula Samsung, só fez mudar um pouco a empresa, mas a bateria continua sendo a mesma. E como é que funciona essa bateria? Você imagina que tem uma bateria de celular e ela é uma bateria gigante de lítio. Então, você vê que
quando você... Um exemplo prático é um MacBook da Apple. Quando você abre lá para ver quantos ciclos tem a bateria, ele mostra para você. Mesmo assim, a volts. A gente consegue saber quantos ciclos tem a bateria. E aí, pô, Caio, qual a vida útil dessa bateria? 3.000 ciclos, isso aqui é bastante tempo. Como é que funciona? Muita gente pergunta assim, são 3.000 carregamentos que eu posso dar? Não, é bem mais de 3.000 carregamentos, porque ela funciona dessa forma. Vamos supor que você saiu com a bateria 100% hoje de casa. E aí você rodou, chegou em casa com 20% da bateria. Aí você não vai sair com 20, você vai carregar. Então você bota ela para carregar, ela vai encher. Só que ela só encheu 80%, porque os 20 você não consumiu. Então ainda não foi um ciclo completo. Quando você usar esse 80 e carregar de novo, que der os 20, aí ela faz um ciclo. Então são mais de 3.000 carregamentos. Então, por exemplo, no meu uso, eu carrego a moto 2 vezes por semana. Às vezes. Na maioria das vezes é uma vez só, mas às vezes eu carrego 2 vezes por semana. Então, assim, vamos supor que eu carregue 2 ciclos. É muito tempo com a moto aí. E Muito tempo. ainda Quer tem. dizer, a moto vai desmanchar, você já vai ter trocado a moto e Pois você é. já vai ter já mudado bastante, mas a bateria vai estar ainda lá nos seus ciclos. A qualidade do lítio é essa, né? Essa é a grande vantagem dele, que a vida útil é bem maior. Uhum. E aí, essas baterias também têm uma curiosidade, todas elas têm um chip, Uhum. que já deve saber mais ou menos, e esse chip a gente também consegue rastrear onde essa bateria está, caso alguém furte sua moto. É uma das coisas que a gente também faz. E aí, qual a vantagem? Toda a questão de tecnologia da moto, de software, tudo é desenvolvido pelo time da gente. Então, geralmente, o pessoal faz assim, qual é a bronca de moto elétrica? O que é que quebra a moto elétrica? Ela tem uma vantagem que é muito boa, inclusive, para quem quer economizar, para quem quer sair das despesas, que é o seguinte, a Volts, não vou falar por todas as motos elétricas, porque eu não sei como funciona essa empresa, mas a Volts a gente não tem revisão programada. Vamos supor, quando você compra uma moto, um exemplo, você vai lá na Yamaha e compra uma moto zero. Quando você fizer 1.000, você tem uma revisão de 1.000 quilômetros. 5.000, 10.000, 15, por aí vai. Com a Volts, você não tem essas revisões. Por quê? Geralmente, essas revisões são troca de óleo, embreagem, filtro de óleo. Como a moto da gente é 100% elétrica, não tem motor a combustão, também não tem embreagem, não tem tração, corrente, nada disso. O motor dela é de eletroímã e é dentro da roda. Então, você pode passar em água, passar em tudo, que o motor é blindado e não entra água. Então, já não tem aquela preocupação de quebrar, de bater o motor como em veículo normal. E você não vai ter a troca desses outros componentes. Então, o único componente que você vai ter que trocar na Volts, que é inevitável para qualquer veículo, é pneu, pastilha de freio e óleo de freio, que toda moto tem que ter. Apenas esses 3 componentes. Fora isso, mais nada. Então, assim, para quem quer economizar, é uma diferença muito grande, porque, querendo ou não, de revisão em revisão. Uhum. Muito legal saber disso. E a revisão eu posso fazer direto na Volts, nessas concessionárias autorizadas, correto? Isso. A gente tem várias espalhadas aí pelo Brasil. E caso você compre uma moto hoje e não tenha na sua cidade, a gente tem várias oficinas credenciadas, que não Que são uma legal. oficina Volts mesmo, mas que atendem pela Volts. E aí, porque eu não sei se tu sabe, mas o modelo de negócio da gente funciona como e-commerce. Então, hoje você compra a moto no site ou com a nossa equipe de vendas e ela vai chegar na porta da sua casa, toda fechadinha, embalada. E aí é só abrir e tá pronta para usar. Aí Então tá funciona bom. basicamente dessa forma. Então, eu vou comprar a minha já aqui no e-commerce para a gente testar. Tá certo. Ô, Caio, legal saber Maravilha. disso. Bacana, obrigado pelas informações. Só para o consumidor que está assistindo, ele fala assim: qual é a questão é por quilometragem? 5.000 quilômetros, eu faço uma revisão. Como que é isso? Só para a gente falar aqui. Vê, isso aí vai depender, não tem como eu estipular um prazo, mas vai depender do uso do cliente. Porque Tá. assim, pode ser, a minha moto vai fazer 1 ano e meio que eu tô com ela, ainda não troquei pastilha de freio nem pneu. Então, depende muito do uso. Tem gente que roda, um exemplo, 5.000 quilômetros no mês. Então, pô, daqui 3 meses esse cara já vai ter que trocar uma pastilha de freio. Mas o que diz o manual? Que eu tenho que trocar há quanto tempo? Não, no manual não fala em tempo de troca não, porque a gente não tem essa revisão obrigatória. Ele Tá. só pede para você ficar atento ao desgaste dessas peças. Porque Uhum. assim, como a gente não tem essa revisão periódica, não tem como estabelecer uma data de duração daquele Assim. item.
Então é diferente de um carro comum que você tem que ir lá a cada 5.000 quilômetros trocar. Não, é muito mais simples a revisão de uma moto É, elétrica. Então é o só que a ficar gente atento fala aos 3 itens que você falou. justamente isso. É justamente isso. O que a gente fala é sempre estar atento, sempre que for sair, observar, até por questão de segurança. Observar pneu, observar pastilha de freio, tudo isso. Porque é um item que pode durar 5 anos, 10 anos, ou pode durar um ano, 6 meses, depende de quem está utilizando, né? Show. Mas, E assim, agora, caso você necessite de fazer o reparo dessas peças, a gente tem todas na Volts, ou também, caso você vá em alguma oficina, a gente fornece a peça também. show de bola. Fala pra gente então mais ou menos os valores assim das motos elétricas. Você pode falar sobre isso? Bom, essa daqui é a V1 Sport que eu estava falando, que é a scooter. Uhum. Então, ela tem uma característica também urbana, né? Mais urbana, você consegue ter aí um baú para você guardar seu capacete. Todas as motos possuem som, então você consegue estar ouvindo música no seu trajeto, um som Bluetooth ou pendrive, você optar para escolher. E ela é É um bonita, som, hein? Show de bola, ela hein? é muito bonita, eu vou até passar outras fotos aqui para ver. O design dela é bem diferente. Então, assim, é um design que só a gente tem atualmente no mercado. Se você for olhar aí, ó, como ela é, os traços. Aí, como eu estava falando aqui, ó, se você puder observar, o motor é por dentro dessa roda. Ele é Uhum. blindado. Essa Sim. roda aqui ela é vazada da frente, mas a de trás é fechada. Show. Aí Legal. aqui ela é toda de LED. E aqui alguns dados que eu passei. Vamos supor. É a primeira opção de compra que você pode fazer ela com a bateria e ela vai chegar até 75 quilômetros mais ou menos e 100 quilômetros por hora. Ou, desculpa, 100 quilômetros de autonomia. E com duas 180 de autonomia e a mesma velocidade aqui não vai ser alterada. Ela pode passar disso? Pode. Depende muito do peso de quem está pilotando. Sim. E aí a gente tem aqui o painel dela, ele vai trazer algumas informações bem interessantes também. Ele traz para você o percentual da bateria, que é como se fosse o tanque, né, da moto, dizendo quanto é que tem de combustível para você rodar. Você tem um alerta que geralmente só se vê em moto grande. E ela também traz 3 modos de condução com ela, que são o modo 1, 2 e 3, que é mais ou menos Eco, Standard e Sport. Então Uhum. vai mudar aí bastante o desenvolvimento da moto. E aí, passando aqui para os valores, a cor é indiferente, então qualquer cor que você escolher vai ser o mesmo preço, não tem diferença de valor. Ela com uma bateria, ela está custando 15.390 Super e aí ela acessível, tem né? Cores bonitas, super acessível o valor. é, hoje tem várias cores para você escolher aqui. Tem até a minha que eu tinha era cinza, hoje eu estou com EVS, mas eu tive uma dessa aqui cinza, era bem bonita também. Com a bateria que ela vai fazer aquela autonomia de 100 km por 15.390 e com duas baterias é exatamente o preço da diferença da bateria, tá? 19.290. Então esse seria o preço cheio dela toda completa com duas baterias. Legal. E a nossa outra moto, que é a EVS, que é essa daqui, ela é bem diferente o design dela, ela tem um design bem, Parece uma bem moto do esportivo, futuro, né? assim. Esporte, bonito. Justamente. A ideia da gente é que ela batesse de frente com a 160, assim, né? Mas ela tem um design totalmente diferente, parece até uma moto maior. Aí ela a partir de 20.390 com uma bateria, e aí eu vou mostrar para vocês aqui. Tem mais algumas fotos, ó. Essa aqui é a cor que a gente mais comercializa, que é a All Black, ela é toda preta. Então é muito bonita, ela é toda preta. E aí ela com a bateria também vai ser as mesmas informações, até autonomia até 120 e com duas 180, que aí com uma 20.390 e com duas baterias ela vai para 24.990. Esse é o preço hoje dela cheio. E para você fazer a reserva da moto, é um valor apenas de R$ 500 que você faz. Então é bem acessível, aí você fica só Qual que é o aguardando. prazo de entrega hoje, Caio? Hoje são de 24 semanas. 4 semanas. Tá. A EVS, a EV1 Sport, o prazo é menor, mas a EVS é maior. Eu posso até confirmar essa informação. Se eu não me engano, são 20 semanas para a EV1 Sport e 24 para a EVS. Show. O E armário. aqui, ó, como? Eu vi ali o armário que você comentou das baterias. É isso que eu ia dizer agora. Aí ele está até mostrando nesse vídeo aqui.
como é que funciona basicamente? Ó. Essa daí é a EVS Work, que é a moto que está sendo testada lá na... Testada assim, já está funcionando, mas que a gente está testando as estações, que justamente o iFood, alguns entregadores do iFood que estão com a EVS Work, né? Eles estão fazendo esse teste, então é algo bem, bem interessante. E aí, não necessariamente é essa bolsa, mas isso é um exemplo, assim, cabe aquela mochila do entregador, e aí, como você pode ver, no lugar de segundo assento, ela tem um suporte, então você não consegue levar outra pessoa em cima, né? Eu queria ver se Show de pegava bola. essa... Show de Vou bola. mostrar para vocês a imagem da estação, acho que vai mostrar agora. E aí é bem simples, você chega lá pelo aplicativo do celular mesmo, pronto, aqui, ó. Ela abre, você tira a bateria e coloca outra no lugar. Muito legal. Já tem alguns pontos já em São Paulo que funcionam, alguns postos de Ipiranga. E aí aquele negócio que eu falei para vocês, que tinha gestão de frota. Outra observação interessante é que toda ela tem marcha ré. Então, tanto a V1 Sport como a EVS e a EVS Work possuem marcha ré. Então, às vezes você está com garupa, está meio pesado ali, uma marcha ré faz a diferença. Você não precisa Isenção de fazer aquele... PVA, é interessante também falar que tem isenção de PVA, né? Isso. Legal. A isenção de PVA funciona o seguinte: tem alguns estados que são totalmente isentos. Por exemplo, aqui em Pernambuco é isento, então a gente não paga nada. Em São Paulo capital mesmo, tem um incentivo e a alíquota, se não me engano, é reduzida, é meio 50% da metade do IPVA. Então tem um desconto aí de 50%. Show de bola, cara. Aí é bom ainda, né? Aí Não, pronto. ajuda Aqui, pra caramba. com certeza. Aí aqui, como eu estava dizendo, essa aqui é a VS Work com duas baterias, ela é 18.390 e com uma bateria ela fica, peraí, desculpa, eu estou com o valor errado, 22.990 com duas baterias. Para você que é entregador, hoje vale muito a pena porque você tira muito do combustível, né? Querendo ou não, você gasta bastante Com de certeza. combustível aí. Se a gente colocar na ponta do lápis ali o quanto ele vai economizar no mês e no ano, nossa, Muito. faz muita diferença ali para quem faz o trabalho de entrega, com toda certeza. Pô, Caio, Com que certeza. legal, cara. Legal bater esse papo aqui. Eu quero que você venha mais vezes na Solar TV para a gente mostrar aí as novidades, testar essa moto, colocar ela, um dia acompanhar essa moto em campo, na rua. E é isso aí. E parabéns aí pelo trabalho. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo. Esse ano, nós temos a solar.tv.br, mas nós estamos inaugurando as outras TVs do grupo, que é a mobilidade.tv.br, que também mobilidade elétrica, mobilidade alternativa. A gente vai falar sobre todas as formas de trocar os combustíveis por facilidades e economia aí no seu dia a dia. É isso, né, Caio? É isso. Queria agradecer também a participação aí. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da Volts, né? É realmente uma empresa bem diferente. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Antes de trabalhar aqui, eu era cliente e comecei a trabalhar aqui. Então, se você que está assistindo gostou da moto, fique à vontade para fazer um test ride no nosso site lá. É só entrar e botar para ver onde tem uma loja mais próxima. Com certeza vai ter uma loja mais próxima da sua casa. É possível fazer o test ride, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é como eu falo sempre, né? Combustível, gasolina está no passado. Agora é só energia limpa. Com certeza. Depois que você entra, Você não volta é, mais. é verdade. É isso aí. Caio, obrigado, Caio. Um abraço, valeu. Obrigado, Ricardo. Um abração.